Eu era muito jovem quando isso aconteceu, por volta do 2º ou 3º ano do ensino fundamental. Minhas memórias dessa época são nebulosas, mas esse evento ficou gravado na minha mente como se tivesse acontecido ontem. Era um dia chuvoso, e a tempestade só piorava conforme as horas passavam. Meus pais me buscaram na escola, mas logo depois precisaram sair para um evento importante, talvez um jantar beneficente ou algo do tipo. Eles prometeram voltar ainda à noite, mas o tempo fechou de vez, tornando a viagem perigosa. Lembro deles me ligando para o telefone fixo, repetindo desculpas por me deixarem sozinho, mesmo que eu insistisse que estava tudo bem. Minha mãe me deu uma lista de tarefas antes de dormir: trancar todas as portas e janelas, fechar as cortinas e deixar pelo menos uma luz acesa. Na época, achei exagero, mas obedeci, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu estava animado para ter a casa só para mim, sem hora para dormir, sem regras. Eu poderia comer doces à vontade e assistir TV até tarde. Como não tinha televisão no meu quarto, fiquei na sala, enrolado no sofá, vendo desenhos animados. Prometi a mim mesmo que faria tudo o que minha mãe pediu antes de dormir. Mas, como era de se esperar, o cansaço e o açúcar bateram. E eu acabei adormecendo sem cumprir minha promessa. Acordei no meio da noite, desorientado. A TV já havia desligado sozinha, o que significava que eu estava dormindo havia pelo menos 3 horas. O que me chamou a atenção imediatamente foi o frio. Não era um frio normal, daqueles que você sente quando a temperatura cai à noite. Era algo mais intenso, como se o vento tivesse invadido a casa. Meu coração acelerou quando me lembrei das instruções da minha mãe. Se ela descobrisse que eu não tinha trancado tudo, eu estaria encrencado. Levantei-me e fui verificar cada janela e porta. Para minha surpresa, todas estavam fechadas e trancadas. Até coloquei a mão nos vidros para ter certeza de que não havia nenhuma fresta aberta. Nada. O frio persistia e eu não conseguia entender o motivo. Cheguei a pensar que o aquecimento tinha parado por causa da tempestade. Com sono e confuso, decidi subir para o meu quarto, ansioso para me enfiar debaixo dos cobertores. Foi só quando entrei no meu quarto que percebi o quão forte a tempestade estava. A sala ficava no centro da casa, abafando os sons, mas meu quarto tinha uma janela grande voltada para o quintal. A chuva batia com força no vidro, como se quisesse entrar, e os trovões eram tão altos que pareciam sacudir a casa. Eu não tinha medo de tempestades, mas naquele momento fiquei preocupado que uma árvore pudesse cair sobre o telhado. Deitado na cama, comecei a ouvir um som estranho, um rangido, como se alguém estivesse pisando em tábuas de madeira velhas. O problema é que meu quarto era todo carpetado. O barulho vinha de outro lugar. No início, pensei que fosse o vento balançando os galhos, mas o som era diferente, mais intencional. Quanto mais eu tentava ignorar, mais ele me incomodava. Foi então que um relâmpago iluminou o quarto por um breve instante, e foi o suficiente para eu notar algo errado. A porta do armário, que eu tinha certeza de estar fechada, estava entreaberta. Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse reagir, a escuridão voltou, e eu fiquei ali, paralisado, ouvindo o coração bater no meu peito. Quando o próximo relâmpago brilhou, eu já estava olhando fixamente para o armário. E então, eu vi. Algo, ou alguém, estava lá dentro. Não gritei, não me mexi. Senti um pavor tão profundo que meu corpo agiu por instinto. Saí da cama devagar, com passos silenciosos, e caminhei em direção à porta do quarto. Cada segundo parecia uma eternidade. Assim que saí, corri escada abaixo e me escondi debaixo da mesa da sala de jantar. Só então comecei a chorar, sem saber o que fazer. Não demorou muito para ouvir passos descendo as escadas. Mas não eram normais. Pareciam desequilibrados, como se a pessoa estivesse pulando ou tropeçando nos degraus. O som se aproximou da sala de jantar, como se soubesse exatamente onde eu estava. Então, debaixo da mesa, eu os vi. 2 pés sujos, encharcados de lama, com cortes e arranhões. Eles pararam diante de mim e algo caiu no chão, uma chave inglesa.
Eu quase gritou quando vi a pessoa se curvar levemente, mas, em vez de pegar o objeto, ela apenas ficou ali, imóvel. O silêncio era insuportável. Depois de um tempo que pareceu infinito, os pés se afastaram e eu ouvi a porta da frente se abrir e fechar. Eles tinham ido embora. Fiquei escondido por horas, tremendo de medo. Quando amanheceu, peguei a chave inglesa e a escondi, com medo de que meus pais descobrissem. Voltei para a cama e fingi que nada tinha acontecido. Anos depois, eu finalmente contei a eles, mas nunca descobrimos quem invadiu nossa casa naquela noite. Até hoje, não durmo sem trancar todas as portas. História 2. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. E mesmo depois de tanto tempo, ainda me arrepio ao lembrar dos detalhes. Era um sábado à noite no final de maio e uma chuva pesada caía sem parar. Eu sempre tive problemas para dormir. Qualquer barulho me mantinha acordado. E aquele som constante de água batendo no telhado era insuportável. Enquanto muita gente diz que a chuva as acalma, para mim era o oposto. Depois de horas virando na cama, decidi que precisava me cansar de alguma forma. Morávamos em um bairro tranquilo, cercado por um grande parque público, e meus pais sempre me incentivaram a dar voltas quando não conseguia dormir. Eles confiavam na segurança do local, e eu nunca tinha me sentido em perigo antes. Naquela noite vesti um casaco impermeável e saí de casa sem nem pegar um guarda-chuva. Não levei o celular. Sabia que a luz da tela só me deixaria mais alerta. O parque estava estranhamente sereno. A chuva formava pequenos riachos entre as raízes das árvores, e o vento balançava os galhos de um jeito quase hipnótico. Caminhei por cerca de 20 minutos, até sentir o cansaço finalmente chegando. Respirei fundo, aliviado, e comecei a voltar para casa. Foi então que vi algo estranho no meio da rua, perto da entrada do parque. No começo, pensei que fosse um saco de lixo ou um pedaço de tecido escuro, mas conforme me aproximava, o formato ficou mais claro. Era uma pessoa deitada de bruços, imóvel. Meu estômago embrulhou. Alguém poderia ter sido atropelado, ou talvez estivesse ferido. Apesar do medo, senti que precisava ajudar. Meus pais sempre me ensinaram a não ignorar alguém em perigo. Avancei com cautela, tentando entender a situação. A pessoa vestia calças pretas e uma camisa xadrez escura, roupas inadequadas para a chuva. Era um homem, pelo que eu podia deduzir. Mas conforme eu me aproximava, algo mudou. O ar ficou gelado de repente, como se a temperatura tivesse caído vários graus em segundos, e então veio o som. Um grito agudo ecoou de dentro do parque, algo entre um uivo e um gemido. Era tão perturbador que meu corpo reagiu antes mesmo de eu processar. Me virei de um salto procurando a origem do barulho. Não vi nada entre as árvores, mas o som veio de lá, como se um animal estivesse ferido. Meu coração disparou. Quando me virei novamente para a rua, o homem não estava mais deitado. Ele estava sentado, encarando-me diretamente. Seus olhos pareciam vazios, mas seu rosto... Ele sorria. Um sorriso largo, quase exagerado, como se estivesse feliz por me ver. Antes que eu pudesse reagir, ele se levantou de um salto e começou a correr em minha direção. Foi então que vi a faca em sua mão. Não pensei. Apenas corri. A grama encharcada dificultava cada passo, mas eu sabia que, se ele me alcançasse, eu estaria morto. Ele gritou algo atrás de mim, uma voz rouca e frenética. "Vou te matar!" Entrei no parque, correndo entre as árvores, esperando despistá-lo. Não olhei para trás. Meu único pensamento era sobreviver. Quando não aguentei mais, me escondi atrás de um tronco largo, segurando a respiração. Os minutos se arrastaram, e não ouvi mais passos. Será que ele tinha desistido? Levei mais de meia hora para me convencer a sair do esconderijo. Voltei para casa pelo caminho mais longo possível, pulando cercas e evitando ruas movimentadas. Quando finalmente cheguei, estava encharcado, com os pés ensanguentados de tanto correr. Me joguei na cama, tremendo, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Nunca descobri quem era aquele homem. Às vezes me pergunto se ele estava esperando por alguém naquela rua, ou se eu fui apenas azarado o suficiente para cruzar seu caminho. O que mais me assombra, porém, é aquele grito no parque. Foi ele que me distraiu, que fez o homem me notar.
Até hoje não sei se foi um aviso ou uma armadilha. Uma coisa é certa: nunca mais saí sozinho à noite quando está chuvoso. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu, e mesmo depois de tanto tempo, ainda me arrepio ao lembrar dos detalhes. Era um sábado à noite, no final de maio, e uma chuva pesada caía sem parar. Eu sempre tive problemas para dormir. Qualquer barulho me mantinha acordado, e aquele som constante de água batendo no telhado era insuportável. Enquanto muita gente diz que a chuva as acalma, para mim era o oposto. Depois de horas virando na cama, decidi que precisava me cansar de alguma forma. Morávamos em um bairro tranquilo, cercado por um grande parque público, e meus pais sempre me incentivaram a dar voltas quando não conseguia dormir. Eles confiavam na segurança do local, e eu nunca tinha me sentido em perigo antes. Naquela noite vesti um casaco impermeável e saí de casa sem nem pegar um guarda-chuva. Não levei o celular. Sabia que a luz da tela só me deixaria mais alerta. O parque estava estranhamente sereno. A chuva formava pequenos riachos entre as raízes das árvores, e o vento balançava os galhos de um jeito quase hipnótico. Caminhei por cerca de 20 minutos, até sentir o cansaço finalmente chegando. Respirei fundo, aliviado, e comecei a voltar para casa. Foi então que vi algo estranho no meio da rua, perto da entrada do parque. No começo, pensei que fosse um saco de lixo ou um pedaço de tecido escuro, mas conforme me aproximava, o formato ficou mais claro. Era uma pessoa deitada de bruços, imóvel. Meu estômago embrulhou. Alguém poderia ter sido atropelado ou talvez estivesse ferido. Apesar do medo, senti que precisava ajudar. Meus pais sempre me ensinaram a não ignorar alguém em perigo. Avancei com cautela, tentando entender a situação. A pessoa vestia calças pretas e uma camisa xadrez escura, roupas inadequadas para a chuva. Era um homem, pelo que eu podia deduzir. Mas conforme eu me aproximava, algo mudou. O ar ficou gelado de repente, como se a temperatura tivesse caído vários graus em segundos. E então veio o som. Um grito agudo ecoou de dentro do parque, algo entre um uivo e um gemido. Era tão perturbador que meu corpo reagiu antes mesmo de eu processar. Me virei de um salto, procurando a origem do barulho. Não vi nada entre as árvores, mas o som veio de lá, como se um animal estivesse ferido. Meu coração disparou. Quando me virei novamente para a rua, o homem não estava mais deitado. Ele estava sentado, encarando-me diretamente. Seus olhos pareciam vazios, mas seu rosto... Ele sorria. Um sorriso largo, quase exagerado, como se estivesse feliz por me ver. Antes que eu pudesse reagir, ele se levantou de um salto e começou a correr em minha direção. Foi então que vi a faca em sua mão. Não pensei. Apenas corri. A grama encharcada dificultava cada passo, mas eu sabia que, se ele me alcançasse, eu estaria morto. Ele gritou algo atrás de mim, uma voz rouca e frenética. "Vou te matar!" Entrei no parque, correndo entre as árvores, esperando despistá-lo. Não olhei para trás. Meu único pensamento era sobreviver. Quando não aguentei mais, me escondi atrás de um tronco largo, segurando a respiração. Os minutos se arrastaram, e não ouvi mais passos. Será que ele tinha desistido? Levei mais de meia hora para me convencer a sair do esconderijo. Voltei para casa pelo caminho mais longo possível, pulando cercas e evitando ruas movimentadas. Quando finalmente cheguei, estava encharcado, com os pés ensanguentados de tanto correr. Me joguei na cama, tremendo, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Nunca descobri quem era aquele homem. Às vezes me pergunto se ele estava esperando por alguém naquela rua, ou se eu fui apenas azarado o suficiente para cruzar seu caminho. O que mais me assombra, porém, é aquele grito no parque. Foi ele que me distraiu, que fez o homem me notar. Até hoje, não sei se foi um aviso ou uma armadilha. Uma coisa é certa: nunca mais saí sozinho à noite quando está chuvoso.